Amém, então, né? Glória a Deus. Meu Deus do céu. Dá um glória a Deus para mim. É isso aí. Bom dia para vocês também. Ô, glória. Quem é que está tremendo aí? Quem está tremendo? Ninguém está tremendo? Só eu? Ó. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra. Quero passar algo de Deus para a igreja, que Deus me passou. E acredito que vai fazer muito sentido para esses dias. Amém? Às vezes eu fico me segurando para falar algumas coisas, mas tem coisas que eu preciso falar. Amém? O Antero orou aqui, né? Que aquele que talvez esteja meio abatido, né? Que o Senhor talvez venha, essa palavra venha de encontro, mas talvez não. Talvez essa palavra venha te afundar mais ainda. Talvez essa palavra vai te entristecer ainda mais. Tu vai ficar contrito, tu vai prestar atenção no que está acontecendo. Porque aqueles que se prostram, se prostram o coração na presença do Senhor, batendo no peito. Senhor, eu estou triste comigo, eu estou triste com a situação. Esse é o coração contrito que o Senhor não despreza. Amém? Jesus, é tanta coisa, irmãos, para pouco tempo. Mas isso aqui vai ser o início do ano de 2025 para a Igreja de Cristo. Por isso que eu coloquei essa bandeira do Brasil aqui. Hoje nós vamos interceder pela nossa nação. Meu Deus. Amém? Você tem ouvido a voz de Deus? Tem? Quem tem ouvido a voz de Deus? Amém. Hoje nosso culto é o culto de visão. E o tema da mensagem é o despertar dos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Vamos começar lendo Efésios 5, 1 e 2. Dizer aos diáconos aqui, os auxiliares, não precisa trazer água para mim, tá? Já agradeço. Eu já tenho a minha água aqui. Já sintam-se abençoados por isso. Amém? Vamos ler? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? E a primeira pergunta que eu quero falar para ti hoje é: do que você está comendo? É sobre isso, do que nós temos comido. Porque diante dessa, uma das palavras, né, as passagens bíblicas que fala sobre o aroma, a oferta como aroma, como incenso agradável a Deus, o que nós exalamos depende do que nós comemos. E eu não estou falando só de uma forma física. Porque também nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Eu estou falando de uma forma mais expansiva, espiritual. Porque nós temos nos alimentado de coisas. Talvez nós temos nos alimentado de coisas vãs. Alimentos não agradáveis ao nosso paladar. E o tópico número 1 de hoje é o cheiro da sua oferta. Tu imagina. A oferta que nós fazemos para Deus hoje, ela é descrita como
um cheiro suave. Vamos abrir a nossa Bíblia, também vamos ler. Ali em Êxodo 30. Vamos ler. Êxodo 30, versículos 7 a 9. Vamos ler? Ah, Jesus, obrigado pela tua graça. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente diante do Senhor, de geração a geração. Não ofereçam nesse altar incenso não autorizado, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Até aí. Eu quero só fazer um contexto dessa passagem, porque Arão era o sumo sacerdote e Deus falava com ele o que teria que fazer. Ele dava direção e instrução para Arão. Arão, faça isso, faça isso. E todos os dias isso já acontecia. Arão, ele fazia as ofertas, os sacrifícios para Deus. Amém? E o que eu quero chamar a atenção aqui é a continuidade do sacrifício, da oferta. Perceberam que Arão ele iria de manhã, fazia o fogo para a oferta. E o fogo continuava ali, queimando a oferta. Quando estava de tardezinha, aquele sacrifício estava já quase finalizando, ele já sabia, tem que trocar, vamos fazer uma nova oferta ao Senhor. Por isso que aqui para frente diz que Crônicas, Levíticos, fala que era o sacrifício, ele era de dia após dia. O fogo arderá continuamente no altar. Ele não vai se apagar. E isso eu quero trazer para nós hoje. Eu quero trazer para nós. Qual é o nosso sacrifício? Que cheiro nós estamos dando para o Senhor do nosso sacrifício? Qual é o aroma? É de manhã ou à tarde? É de noite? Ou é de manhã, tarde e noite? A sua vida na presença de Deus, qual é o período que você tem? É isso que eu quero tirar para mim, para nós, para a igreja. Quem tu és? Você é aquele meio filho? Escravo, bastardo? Não. Você é filho. O filho tem comunhão com o Pai 24 horas por dia. E isso retrata o incenso, a oferta de Arão ao Senhor por todo o povo. Como é importante, você percebeu como é interessante hoje nós temos essa direção do sacrifício? A direção de nós dar nossa oferta ao Senhor. Em qualquer tempo, em qualquer momento, todos os dias. Hoje é domingo. Amanhã começa a questão do trabalho. Segunda-feira tudo de novo. E aí? Esse fogo que a gente tem na igreja hoje aqui, cantando, adorando ao Senhor, chorando na presença dEle, isso vai se apagar? Esse é o nosso sacrifício pela manhã. Será que à tarde vai apagar? Ou isso vai gerar ainda, vai continuar queimando em nós? Isso depende do que nós temos nos alimentado para gerar esse sacrifício, essa oferta ao Senhor. Eu quero passar para o tópico 2 aqui, a oração como um cheiro suave. Salmo 141, no verso 1 e 2. Clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando eu clamo a ti. 2. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Todos os homens de Deus, ali os heróis da fé, os profetas, tinham algo em comum, que era a oferta que o Senhor queria. Hoje, por isso que eu trago esse texto para hoje, porque nós não precisamos
montar um altar de pedra e sacrificar um novilho, um cordeiro, para fazer o sacrifício para o Senhor. Por quê? Porque o cordeiro já foi sacrificado por nós. Jesus já foi sacrificado por nós. Por isso que nós não precisamos hoje. Mas do que nós nos alimentamos hoje é o cheiro da nossa oferta ao Senhor. Por isso que o salmista disse que suba perante ti como um cheiro agradável às tuas narinas, Senhor. A minha adoração, a minha vida como oferta. Do que você tem se alimentado? Do mundo? Das coisas do mundo? Ou você tem se alimentado das coisas de Deus, da sua palavra? Nós estamos no ano da palavra e do Espírito. Eu estava orando sobre isso da palavra e do Espírito, da palavra e do Espírito. Porque muitas da igreja brasileira têm fugido da palavra e já não estavam no Espírito. É isso, esse é o alimento. É isso que Deus nos chama a atenção hoje. Cadê o alimento que nós tínhamos? E nós estamos hoje consumindo o que? Não tem problema você estar no mundo. Nós estamos no mundo. Você pode estar onde você quiser. Você pode comer o que você quiser, tudo é lícito. Mas quando se trata da oferta ao Senhor, nós temos que observar essa questão do que nós estamos comendo. Quando você tem uma oferta para Deus, Deus come a sua oferta ou Ele cheira? Fala para mim, igreja. Deus cheira. Às vezes nós trabalhamos um dia todo, a gente chega em casa, né? Todo suado. Sacrifício do dia. Né, não é? Nós temos que tomar um bom banho, né? Passar um sabonete. Passar um Neutrox. Para baixar a franja, né? Para ficar cheiroso. Para agradar os nossos familiares, né? É ou não é? Ou tem alguém que não toma banho aqui? Tudo bem, a gente ora, irmão. Isso aí é pecado não tomar banho, tá? Porque o povo de Israel lá atrás era instruído a se limpar, era instruído a se lavar 3 vezes ao dia. Era o povo mais limpo que tinha da nação, do mundo, tá? Era o povo de Israel, por conta das doenças. E o Senhor sempre orientou nas leis. Então, irmão, passa um Colgate aí no dente. Amém? Para vir para a igreja da glória. Imagina, a glória com um aroma suave para o teu irmão. Amém. Vamos passar aqui. Então, fortalecendo essa mensagem do Salmo 141, que o salmista diz: suba perante ti, Senhor, com um aroma suave. Por que ele disse isso? Porque tu imagina quanto fogo estranho tinha. Vocês lembram de Daniel? Daniel, quando ele se juntou com a igreja dele, com a célula dele, ele disse: eu não vou comer da comida do rei, o que está na mesa do rei, isso eu não comerei. Por quê? Daniel tinha já esse pensamento da oferta ao Senhor. E ele começou a se alimentar só com água e verduras, com frutas. Ele podia comer na mesa do rei, sim ou não? Sim, ele podia. Tinha algo errado nisso? Não, não tinha algo errado. Ele podia fazer isso. Porque ele sabia quem ele era em Deus, Deus sabia quem ele era. A questão não é essa, a questão que eu chamo a atenção aqui é o que você está comendo mais. O que você está se alimentando mais? Da mesa do ímpio ou da mesa de Deus? Meu Deus. O chamado à santidade é mais uma, eu digo não, mas a principal situação do cristão hoje para nós é essa. O chamado à santidade. Vamos ler Mateus 22, versículo 11 ao 14. Que seja um cheiro suave. Quando eu tinha preparado a mensagem, eu nem sabia que o William ia tocar essa música, né? Glória a Deus. Vamos lá? Mateus 22, 11
ao 14. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupas apropriadas para o casamento. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que nós entendemos com essa principal, né? Digamos essa frase tão conhecida, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. É que Deus chama todos aqui, fica todo mundo aqui, e Ele vai dizendo: vem tu, né? A Renata, vem tu, a Dani, vem tu, o Daniel. Só vocês, o restante fica fora. É isso? Então o Senhor estava falando assim: cadê aqueles que são chamados? Porque no livro de João também diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele chamou quem? Todos. Qual é a diferença daquele que é chamado e daquele que é escolhido? E esse contexto aqui, chamado à santidade, é isso. O rei fez uma festa de casamento e chamou a todos, convidou a todos. Tu imagina a situação daquele homem, como ele não estava com os trajes para o evento apropriado para isso, com vestes para isso. E isso que nós temos que nos atentar. Não estamos com vestes limpas, vestes santas, lavadas no Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Às vezes nós estamos com as nossas vestes lá do mundo, vivendo as coisas, cheirando ao mundo, cheirando as coisas do pecado. E foi assim que Daniel e a sua célula fizeram. Se absteram de comer na mesa do rei. Não é a questão que Daniel não pôde comer. É o que agrada o paladar dele, não era aquilo. O que agradava o paladar dele era a presença de Deus. Era a palavra de Deus que ele tinha. Era o concerto do Senhor. Não é o quanto você come daquilo outro. É o quanto você tem de Deus, é o quanto você se alimenta da palavra de Deus. E quando nós nos alimentamos de Deus, nós cheiramos aquilo que é dele. A nossa oferta, o nosso aroma sobe para Ele de acordo com o que Ele quer. Deus recebe toda e qualquer oferta? Não. No povo, na época do povo de Israel, eram selecionados sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas para fazer o sacrifício. Porque tem que fazer assim. Tem que limpar, tem que preparar a mesa da preposição, a mesa do incensário, tem que preparar tudo. Né? Daí a gente pega aqui, vivemos nossa vida, assistimos nossas novelas, as séries, e a gente depois vai dizer: glória ao teu nome, Senhor. Nos alimentamos de coisas misturadas. E Deus não divide o alimento dele, a glória dele com ninguém. Vocês estão aqui? Por quê? Talvez você esteja se perguntando: por que Deus não fala mais comigo? Por que Deus não me ouve mais, não me responde mais, eu não sinto mais a presença dele? Por quê? Entenda uma coisa, irmão. Você lembra, o povo de Israel estava no deserto, saiu do Egito. Entenda, sair do Egito é uma coisa, entrar em Canaã é outra coisa. A questão é que nós estamos nesse meio. Você saiu do Egito, amém? Agora nós estamos sendo preparados para entrar em Canaã. Certo? Nesse tempo, o povo de Israel andava. O povo que foi libertado por Moisés andava de dia e de noite. E a Bíblia diz que de dia uma nuvem cobria o arraial. De noite uma coluna de fogo os aquecia. Vocês lembram? E isso era a instrução de Deus. A instrução de Deus é: Moisés, quando a nuvem parar, vocês param. E ali estabeleçam lugar. Tenda. Armam suas tendas ali. Quando a nuvem começar a se mover, vai ser um sinal. Aí vocês recolhem tudo, nós vamos andar.
Isso é a instrução de Deus. Agora eu quero saber, por que que Deus não fala mais contigo? Por que que às vezes nós estamos naquele lugar orando ao Senhor e o Senhor não fala mais conosco? Por quê? Tem alguma coisa errada, né? A gente fala, Deus, tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? A questão é que Deus não permanece no mesmo lugar. Deus, ele se desloca. Porque às vezes você está nós estamos naquele comodismo, orar só desse jeito. Eu vou ler um capítulo por dia, né, por protocolo religioso, e vou dizer o Pai Nosso, e deu. Aí Deus não fala contigo, Deus não fala conosco por causa disso. Deus se levanta, ele se move, vai para outro lugar para ver se tu também entende, se levanta e vai atrás dele. Porque ele quer crescimento em ti, ele quer comunhão contigo, ele quer um nível maior contigo. Sai daquele lugar, se Deus não está te respondendo, procura onde é que ele está. É muito maior. A presença de Deus é muito maior. Ele quer muito mais, te revelar muito mais coisas. Então entenda a instrução de Deus, quando vá pela palavra. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O que temos respondido ao chamado? Não é só dizer, Senhor, eis-me aqui. E nós, com nossas intenções malignas, pecaminosas, roupas sujas, trajes não condizentes com o reino de Deus. Não adianta a gente tentar colocar uma máscara, uma maquiagem, né? Digamos, de cristão. É uma luta diária, onde a gente estiver. É uma luta. E nós temos que apresentar o Deus que há em nós. Nós temos que exalar Cristo. Que vê aqui, ó, vamos ler ali. 2 Coríntios 2, 14 ao 16. Vocês estão aqui? Graças a Deus que sempre me conduz triunfantemente em Cristo e por nosso intermédio. Exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Olha isso. O Coríntios diz que nós temos a fragrância de Cristo, o bom perfume de Cristo. Mas para alguns, nós somos ameaçados, nós somos perseguidos. Então, o nosso exalar como oferta viva, verdadeira a Deus, para eles é como morte, eles nos odeiam. Para alguns é morte, para outros é vida. Aqueles que recebem a palavra é vida. Aqueles que não recebem é morte. E isso às vezes é um engano para o cristão, porque às vezes nós queremos nos adaptar a agradar pessoas, a cheirar o que eles querem cheirar, a liberar um perfume que eles querem cheirar. Mas não é assim. O Senhor quer cheirar o aroma que Ele quer, do sacrifício, da oferta nossa para Ele. Não importa se alguém concorda ou não concorda. Se recebe é vida, se não recebe, paciência. Faça a tua parte de filho. Amém? Muitos são chamados de poucos escolhidos. Vamos ler Apocalipse 3. Apocalipse 3, 15 e 16. Isso aqui é um alerta para a igreja. Daqui a pouco nós vamos orar. Eu tenho um alerta para a igreja. Apocalipse 3, 15 e 16. Eu tenho orado. Eu não tenho um momento certo que eu oro assim, né? Vou às 3 da manhã, 2 da tarde, não. Eu estou trabalhando, eu estou num lugar, onde eu for, eu fico pensando em espírito. Na minha mente eu fico, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer me avisar? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer me alertar sobre o mundo, sobre as coisas? E o Apocalipse 3 diz assim, ó:
conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. A igreja de Éfeso, Deus deu um puxão de orelha neles. A igreja fez tudo. Pensa numa igreja legal, uma igreja em célula, cantava parabéns para os irmãos, abençoava as crianças antes da salinha, cantavam, adoravam o Senhor, faziam boas obras, faziam a parte social, que é importante para a igreja. E aí? Por que que Deus repreendeu a igreja de Éfeso? Porque eles começaram a trabalhar no automático, irmãos. A igreja começou a trabalhar, porque às vezes tem muita gente que nós viemos para a igreja, não é? Continuamos dia após dia, nos esforçando, trabalhando, fazendo, não negamos nenhuma força, não negamos nenhuma uma missão, né? Alguma ação para fazer, vamos fazer. Mas muitos de nós, às vezes, a gente está na igreja sem ter o dono da igreja. Nós perdemos Deus aqui dentro. E era assim a igreja de Éfeso. Eles estavam vindo no automático, no protocolo. E aí, Deus disse para eles: eis que tenho contra vós. Olha só isso. Que pensamos, estamos salvos. Estamos salvos, amém. Mas o Senhor nos repreende. Eis que tenho contra vós, que deixasse o primeiro amor. Quem é o primeiro amor? Pode falar mais alto para mim. É o reino de Deus. Não adianta nós trabalhar no reino. E nós sabemos disso, né? O pior de tudo é que nós sabemos disso, que a gente está só vindo por vir. Como se Deus não existisse. Como se os milagres aqui que aconteceram não fossem mágicas. Como se a nossa transformação de dentro para fora tivesse ocorrido por uma hipnose ou algo parecido. Não, irmão. O que Deus nos corrige hoje é: eis que tenho contra ti, que deixasse o primeiro amor. Eu sei que você orava. Deus sabe que tu orava mais. Deus sabe que tu tinha um cantinho. E Deus sabe que você orava de joelho, clamando a Ele, dizendo: Deus, me ajuda! E hoje isso parece que morreu, esfriou. Parece que está frio, você está frio. Senhor, eu não consigo mais. Você chega em casa, é a sua família. Isso está certo. Mas cadê o primeiro amor? Que quando nós estamos na instrução de Deus, irmãos, Deus vai nos guiar para lá, para cá, vai dar a direção certa. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. E eu estou falando isso, é para nós, é para a igreja nos levantar. Escute o que eu vou te falar. Nesse 2025 começará uma etapa diferente no mundo. Deus deixou os sinais nas estrelas, no céu, na terra, para nós vermos. Terça-feira agora é de 21, vai ter um alinhamento de 8 planetas. Que não acontece 9 milhões de anos. Isso é só a eternidade passada que o Senhor sabe. Por que Deus está mostrando essas coisas agora, nesse tempo? E nunca aconteceu. Daniel diz que os tempos, as estações, os sinais são para o povo de Deus, para o sinal da sua vinda.
Se tu falar isso para alguém lá fora, ele vai dizer, hã? O quê? Ele, não, eu prefiro ficar no Big Brother. Vai vendo o Big Brother que tu vai ver uma Big Chama. É verdade, irmão. Do que você se alimenta? Eu estou falando isso. Do que você está se alimentando? Às vezes Deus não vem falar contigo, Ele quer um nível maior contigo, mas Ele não fala porque o teu cheiro não é agradável. O nosso aroma para Ele como oferta, como incenso, Ele diz, eu não posso receber isso. Igual que nós lemos em Apocalipse 2, Apocalipse 3, 15, 16, que Ele diz, tu não é quente, tu não é frio, você é morno. Tu já passou num lugar, talvez um terreno baldio, algo assim, ou talvez tu esqueceu uma panela na geladeira, de tempos ali tu vai abrir, tem aquele mau cheiro. Ou tu passa num lugar assim, numa encruzilhada, talvez tá aquele cheiro ruim, né? Algum bicho morto, né? Talvez dá vontade de vomitar. Tu já imaginou isso? Quando Deus fala isso para nós, é um alerta para nós. Você não é frio, você não é quente, você é morno. Eu vou dar vontade de vomitar. É um cheiro insuportável para Deus. E às vezes a gente quer bênção. Eu estou falando porque é forma de arrependimento, irmão. É arrependimento da igreja. Por isso eu coloquei essa bandeira aqui hoje para a gente orar pela nação. Você sabia que na eleição do Trump agora... Você sabia que ele foi eleito, amém? Me acompanha. Foi simples assim? Não foi. Um ano antes existiam 250 mil mulheres cristãs nos Estados Unidos orando por ele, pela nação. Não por ele em si, mas pela nação. Para que o Senhor dê uma nação justa, um governo justo para a nação. Aquelas mulheres profetas da região levantaram um motim, né, de pessoas, vamos orar pela nação, que o Senhor venha curar nossa nação. E anos, e anos, e anos, e meses adorando em frente à Casa Branca, 250 mil mulheres adorando, 10 milhões pela internet orando. E às vezes penso que não, a maioria do povo votou em Trump. Não. Sabe por que nós perdemos a eleição? Eu digo perda porque o Brasil está afundando. Para a corrupção? Porque nós não oramos. Se tu acha que eu estou errado, pode me corrigir. Mas nós não oramos, a igreja não se levantou. Porque é fácil, a gente come nosso churrasco, vem para a igreja. Domingo nós temos a nossa maionese. Pronto. Que se lasque os outros. Nós temos que entender o papel da igreja. Amém? Amém? Amém. Então entenda isso. O papel da igreja é o quê? Tu vinha aqui, não importa como você chegou. Não importa como tu é. Se você se alimenta daquilo que é de Deus, Deus não quer saber a tua classe, cor, o dinheiro que tu tem ou não. Deus não quer saber isso. Ele quer saber o que tu tens a oferecer para Ele. Porque quando eu busco a palavra dEle, a mensagem dEle, o Espírito, viver do Espírito e da palavra, eu consigo liberar aroma suave a Ele. E Ele olha do céu, a palavra de Isaías diz, diz que o Senhor levanta-se do seu trono, procura no céu, na terra, se alguém que adore com entendimento. O Salmo diz, tem alguém aí com entendimento para me adorar? Oh meu Deus, tem tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo, eu tenho que correr. Eu creio que daqui para frente nós não vamos ter mais relógio na igreja. Anote isso, irmão. Porque às vezes nós seguimos um protocolo, né? Para você, para as famílias, para ir para casa, tudo. Você sabe quanto tempo dura um culto na Índia? Na China? 3 dias. 2 dias. Quando eles conseguem se encontrar escondidos nas cavernas, nas casas, nos porões, eles ficam 24 horas, 2 dias, 48 horas, 3 dias, cantando, deitado, adorando, tomando água, comendo alguma coisa, adorando, palavra, vem outro. Meu Deus, olha a conveniência que nós temos nas mãos. Tudo é conveniente para nós, por isso que a gente não faz. Nós já estivemos em 2013 na Argentina, fazendo uma parte de missão lá com os missionários da Jocum. E o testemunho que eles contam, irmãos, é vergonhoso para nós. Eu fiquei com vergonha, eu quero voltar para casa. Eu quero raspar minha cabeça de novo, voltar para casa, me humilhar de pano de saco. Porque
o Senhor colocava farinha e arroz na panela deles todas as manhãs. Nós não vivemos milagre porque nós temos conveniências. Quanto mais conveniência tu tiver do mundo, menos milagre nós vamos ter. Menos dependência de Deus. Quanto mais aroma a gente tem, mais se alimenta de Deus, mais cheiro suave sai de nós e agrada ao Senhor. É isso. E não é só de manhã, só à tarde. Você pode chorar, você pode clamar, espernear. Deus, aconteceu isso daqui, por que não acontece? Por quê? Entenda que quando nós oramos ao Senhor, o Apocalipse diz também, Apocalipse 8, se eu não me engano, e vai dizer que a nossas orações, saiu um anjo com incenso, né? Com vaso, com pote, com incenso, com as orações dos justos, dos santos. Aqueles que foram atendidos e também que não foram respondidos. Talvez a tua oração está lá também. Aquela que não foi atendida ainda. Mas está diante do Senhor. Ou tu pensa que o Senhor está... Tu acha que o Senhor está surdo? Para não ouvir? Nós pensamos isso, Deus não está surdo. Todo o ai que tu diz, ai Senhor, todo me ajuda, todo choro que você está chorando no seu quarto, Deus, Ele recolhe tudo isso, irmão. Às vezes nós pensamos que Deus não liga para nós. Deus não liga, tu está pensando, Deus não liga para mim. Por quê, Senhor? Olha somente uma vez para mim. A questão é, como eu falei, do povo no deserto. Deus se move por instrução. Se você está nesse lugar, entenda o que Deus quer de ti. É um novo patamar, é um novo nível. É algo novo. Sai desse lugar. Se você está buscando Deus e não está crescendo, sai desse lugar. Pensa onde é que Deus está. Eu não estou falando de forma física, eu não estou falando de uma parede, de uma igreja, eu estou falando do teu ambiente aqui dentro com Ele. Tu tem que dizer, Senhor, me diz o que eu tenho que comer para gerar esse aroma suave. Para que tu possa cheirar bem e eu ser agradável a ti. Tu imagina quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai dizer para mim, cadê tuas mãos? Me mostra o que tu tens. Eu digo, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas... Tu não fez nada para mim, tu trabalhou para o homem. Onde era para lavar as tuas vestes na minha presença, no sangue do Cordeiro, tu não fez. Eu estou alertando, irmãos, porque a vinda de Jesus está próxima. É isso que eu entendi. A igreja do Senhor vai ser tirada da terra em breve. Escute, Deus não vai dar segunda chance. Vamos ler 2 Crônicas 7. Às vezes nós lemos 2 Crônicas 7, 14 e ficamos por aí. É só 2 Crônica, começa no 1, Flávio, por gentileza. Esse contexto fala do rei Salomão. Um rei que preparava tudo ao Senhor. Vamos ler. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom, e seu amor leal dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo. Os sacerdotes tomaram os seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi para louvar ao Senhor, cantando, o seu amor leal dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam trombetas. Todo o povo estava com ele. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor.
E ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde o Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene e levaram 7 dias para a dedicação do altar. E a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para casa. Todos se foram jubilosos e com o coração alegre por todo o bem que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e no seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, aí se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Não temos que olhar só por esse versículo de 7,14 que é isolado. Por que Deus disse? Nós achamos que é muito fácil, né, a gente vir na igreja, né, ser cristão. É fácil, hoje é moda virar crente. É uma luta diária. Para fazer as festas foram 7 dias preparando. E a Bíblia diz também que Salomão, ele preparou, ele fez o sacrifício. Vocês viram quantos bois foram? 122 mil. E nós demos 1h30 do nosso tempo no domingo. Ai, meu Deus. Só para fazer o culto a Deus, prepararam 7 dias antes. Ficaram 7 dias preparando. E a Bíblia diz que Salomão, ele deu em prosperidade para Deus. Isso chama atenção, irmão, sabe? Quando a gente... se eu estou cansado, eu não vou. A gente dá o resto para o Senhor, da nossa vida, o resto do nosso sacrifício para Deus. Nós damos o resto para Ele, né? Ai, meu Deus, me ajuda, Jesus. Eu fico triste, irmão, fico triste pela nação. Porque às vezes a gente se esforça para ouvir a voz de Deus e a gente vê tanta coisa. Por isso que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Você que tem vestes, for trocada as suas vestes, lavada no sangue do Cordeiro. Você precisa saber disso. Você precisa saber o que arde dentro de ti, o que queima dentro de ti, o que está queimando aí, qual é a oferta que tu está dando para Deus. É um cheiro suave? Ou é um cheiro ruim? Qual é? E a igreja, Salomão fez tudo certinho. Desde o versículo 1. Tudo certo, tudo perfeito. E no 13 ali, 7:3 diz: se eu consumir a terra e enviar gafanhoto, né, destruir. Mesmo ele fazendo tudo certinho, tu entendeu? Às vezes nós vemos para a igreja e a gente faz tudo certo também. Lideramos células, fizemos os cursos, participando da liderança, oramos, intercedemos, viemos na quarta-feira, abençoamos os irmãos. Aí se o Senhor manda para nós, agora eu vou mudar de lugar, eu quero que tu venha para outro nível.
Aí começa a forçar o negócio. Começa a forçar o espírito. A tua alma vai pedir socorro. Aí no 14 ele diz: mas se o meu povo, mesmo que isso aconteça, estou trabalhando a fazer tudo certo para mim. Deus diz: mesmo se aconteça um imprevisto na tua vida, com alimento, com saúde. Isso ele fala no 13, e no 14 ele diz: mas se tu, que se chama pelo meu nome, tu se humilhar, orar pela nação, orar pela tua casa, se humilhar, botar o rosto no pó, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, sararei a tua casa. Eu vou sarar a tua família, eu vou sarar a tua despensa, eu vou encher. E o segredo, irmão, o segredo está aqui no 14. Deus já deu a dica para nós: se tu, que se chama por mim, pelo meu nome, meu filho, o que clama, se tu clama por mim. A questão, por isso que eu digo, não é clamar. Os fariseus estavam lá falando mal dos discípulos. Onde é que está aqui? Ô anjo, me ajuda aqui. Está aqui, ó. Mateus 22, 23, 27. Bota lá. No contexto geral, eu vou ler. Naquele mesmo dia, os saduceus que diziam não haver ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendente para o seu irmão. Deixa eu ver aqui, peraí, irmão. É o 27? É o 27. Desculpa. É o 23, 27. Mateus 23. Senão eu vou falar de coisa que não pode aqui, meu irmão. Tem gente que vai se converter de outra coisa daí. Mas deixa Deus falar. Deus falar, ó, pegou aí, quem pegou, pegou, né? Era para isso. Ó, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Sabe por quê? Não é a nossa aparência. Lembra de Samuel lá falando de Davi? Não é a aparência. É o que você tem por dentro. O sepulcro caiado, sabe? Um túmulo já com um corpo lá dentro há dias. Cheira mal. É isso que Deus está falando para nós. Ele falava dos fariseus. Seus mentirosos, orgulhosos. Vocês vão para a igreja para ficar olhando se o irmão está orando ou não. Só para ver os pecados dos irmãos. Saiam daqui, seus mentirosos. Hipócritas. É isso. Por isso que aqui a igreja é para os doentes, não é para os sãos, irmão. É para aqueles que estão arrebentados. Quem já veio certinho aí? Quem já entrou com asas aqui dentro? Me diz. Me conta o segredo que eu vou orar assim. Mas não, a gente chega arrebentado, a gente chega a casa cortada, né? Deus já chega e poda, tira o orgulho assim: eu vou te moldar, te amassar, como fez com o profeta. E eu vou te fazer de novo. Amém? Nós estamos aqui para amar. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão do reino de Deus? Amar. O amor. Quer cheirar bem aos olhos do Senhor? Ame. Independente do cheiro que a pessoa tenha. Ame. Como nós lemos ali em Coríntios, o teu perfume, o perfume que tu exala de Cristo, vai inundar aquela pessoa. Vai inundar as nações por causa disso. Amém? Eu não tenho mais tempo, vou ter que parar. Nós vamos cear ainda? Ai, meu Deus. Para finalizar, irmão, te consagre ao Senhor nesses dias, nesse tempo. Se você ainda não faz, não tem o hábito de orar, de buscar o Senhor, ouvir a voz de Deus, faça isso. Faça isso. Não deixe só, para quem ministra, só para liderança. Não é assim que funciona.
O reino, ele movimenta no completo. Você é parte do corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo. Você é membro do corpo. E esse ano promete, irmão, escuta o que eu estou te falando. Nunca doeu tanto na minha alma como esse ano. Por conta das nações, por conta do que está acontecendo, o que vai acontecer. E o Senhor diz, cadê os filhos? Cadê os meus filhos? Despertem. Por isso o tema da mensagem de hoje é desperta. O despertar dos filhos de Deus. Você é filho? Então você precisa ouvir a voz do Pai. Filho, levanta. Filha, levanta, eu quero falar contigo. Eu preciso que tu vá lá. Eu preciso que tu vá do outro lado. Eu preciso que tu fale isso. Abra a tua boca e fala. Que eu falarei por ti. Amém? Vocês pegaram isso? Vocês entenderam? Qual é o recado que Deus tem para nós? Eu estou livre porque eu avisei. Que a Bíblia diz, aquele que vê o teu irmão pecar e não avisar, vai fazer parte do sangue dele, vai ter que dar conta. Eu estou avisando, ore ao Senhor, busque a Deus. Busque ser agradável às narinas de Deus. Porque vai acontecer. As coisas estão acontecendo e vão acontecer. E o cerco está se fechando, principalmente para o cristão. Não se contaminem. Não se contamine com o mundo, irmãos. Busque, coma da presença do Senhor. Coma da palavra do Senhor, que é muito melhor. E Ele vai te dar vida. A palavra diz, aquele que crê em mim, nas minhas escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Sabe aquela pessoa que é amada quando tu conversa com ela, ainda que não tenha uma aparência boa, assim como eu? Eu digo, Deus te abençoe, você é uma bênção, meu irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você tem que ser essa pessoa. Você tem que liberar. Você é a voz profética. Lembra de João Batista? Ele era quem? A voz no deserto? Amém? Não. João Batista é a voz do que clama, não no deserto, do que clama. Quem é que clama no deserto? É você, a igreja. Ele foi o primeiro, foi o precursor da igreja. Ele antecipou Jesus e a igreja disse, a voz do que clama no deserto. Quem clama é a igreja de Cristo, é a noiva de Jesus. Você tem que vir aqui na igreja na quarta-feira orar, se arrepender, abrir, dobrar os seus joelhos aqui. Senhor, eu não consigo mais, me ajuda. Não importa quem esteja olhando. Você tem que parar na rua, tem uma pessoa precisando, eu posso te abençoar, eu quero te abençoar. Receba em nome de Jesus a graça de Deus. Meu Deus. Eu não consigo. Eu precisava de 3 horas hoje. Meu Deus. Vocês ficam um pouquinho mais comigo. Eu vou finalizar com as profecias do Brasil aqui, então. Ah, meu Deus. Vontade de chorar. Ai, Jesus, me ajuda. Meu Deus, eu estou rindo de nervoso, irmão. Porque o Senhor tem me mostrado coisas que é bom para a igreja, mas para o ímpio não é. E nós temos que ter compaixão do ímpio. Mateus diz assim, bem-aventurados sois vós quando se injuriarem, lançando vocês em prisões, em cárceres, por causa do meu nome. Falando mal contra vocês. Olha lá o crente, olha lá crente, ó. Ai, crente! Você pode ir em qualquer lugar, você pode comer qualquer coisa. A questão é, o que você está se alimentando mais? Qual o cheiro que você está apresentando a Deus? É isso. Amém? Esse tempo agora, de 2025 para cá, vai acontecer um avivamento no Brasil. Escute. Eu fiz um estudo aqui das profecias dos últimos anos no Brasil. Dos homens e mulheres de Deus. Por isso que talvez eu acredito que nas outras denominações, fazendo parte da igreja do reino de Cristo, e também estão falando isso, Deus vai alertar sobre isso. E eu tô falando em nome da nossa igreja aqui. Vai cair um avivamento no Brasil, irmão, daqui para frente. Escute, vai cair algo sobrenatural, nunca visto.
Você vai participar disso ou você vai correr disso? Deus está te chamando hoje para fazer parte desse avivamento. E Deus disse, para alguns, tá? Chega. Deus diz, chega. Chega de brincar. Chega, a igreja não vai mais brincar. Que tenhamos mais oração, arrependimento e menos eventos. Não é errado, irmão, mas que tenha mais arrependimento. Tudo que move o céu é o arrependimento. É o arrependimento ao Senhor. É um espírito quebrantado. Olha o que vem para o Brasil. Aqui eu tenho só 30 das profecias. Dá uma olhada para o teu irmão aí. Vê se o corpo ainda só está corpo, tem alma também. Porque talvez alguns já querem ir embora, ser arrebatado. Em 1912, Gunvinger, um missionário, da Assembleia de Deus no Brasil, talvez o pessoal conhece, ele profetizou na cidade de Belém que se ia derramado um tamanho poder que ia despertar e ia chamar a atenção do país naquele lugar. Em 1935, William Branham, pastor que liderou o avivamento de cura na Segunda Guerra Mundial, profetizou também que os mais pobres da América do Sul surgiriam um povo clamando, como a voz que clama no deserto. Em 1936, Mitch Whitcomb, também um pregador pentecostal, profetizou que o Brasil teria um mover de milagres, grandes milagres acontecendo. Isso acontecerá. Em 1970, Kenneth Hagin dizia assim, o país do futebol vai se tornar o país da oração, do arrependimento. Você entende o que é isso? 1989, John Walker. 1995, Mike Shea, ali de Londrina, aqui da casa de Davi, declarou: o Brasil vai ser como um rio de Leão de Judá. Ele vai liberar profetas para as nações. E por isso que Deus está nos acordando para isso. Pode vir um cenário apocalipse de novo, como uma nova pandemia? Pode. Não é se pode, vai vir. Quando? Eu não sei. E aí? Nós temos que liberar a palavra de Cristo, de salvação. O plano de salvação. 1997, irmão. Tem muitos, eu não vou me estender aqui, para nós cear. Tem muitas profecias, porque o Brasil seria o celeiro das nações nos últimos anos. Todos veem o Brasil como celeiro do reino. E olha a igreja como está. Eu não preciso falar, vocês sabem. Nós vivemos a nossa vidinha. Nós precisamos vir, marcar grupo de intercessão na igreja, ficar aqui horas descendo pela nação, pela liderança, pelas pessoas, pelas as famílias aqui. Em nome de Jesus, eu quero fazer isso. Eu tenho um óleo aqui. Se precisar, você vai até beber óleo hoje. E para você ser transformado. Porque Deus tem pressa em nos usar. Às vezes pensa assim, Deus está devagar. Não, Deus já era para ter feito para nós. E nós estamos esperando o tempo dele. Ele está esperando nós nos levantar. A igreja, se levanta, igreja. Que Ele quer colocar no caminho, no trilho. Sabe o que esses profetas aqui tinham em comum? Todos eles em comum. Onde toda a igreja que eles congregavam, eles se arrependiam, pediam perdão pelos seus pecados, eles confessavam os pecados uns aos outros, para que um orasse pelo outro, não para julgar, mas para orar, para interceder. Que o Senhor nos deu preparar a igreja para os últimos dias. Virão tempos difíceis, mas aquele que se firmar, que é agarrado na palavra e no Espírito, esse prevalecerá. O Senhor diz: eu estou ungindo os umbrais das tuas portas.
nenhuma praga vai entrar, nenhuma doença vai entrar no meu povo. Essa é a palavra da igreja. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo se passou. Você precisa se levantar. Nós precisamos nos levantar. Senhor, unge, assim como Davi foi ungido. Isso é uma confirmação de Deus para ti? Não, uma confirmação de contigo para Deus. É isso.